Como evitar o divórcio? Essa foi a pergunta que me fizeram hoje, eu achei interessante. E a resposta eu vejo que é muito simples. Na verdade, se você quiser evitar o divórcio, basta você deixar a cosmovisão mundana de casamento, que hoje prevalece na maior parte da sociedade, infelizmente, dentro da própria igreja cristã, e passar a ter uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica com relação ao casamento. Quando você muda a sua cosmovisão, você passa a se posicionar e agir de uma forma que é quase que impossível o seu casamento dar errado. Porque quem instituiu o casamento, amados, foi Deus. E Ele deu normas, princípios para que o casamento desse certo. O problema é que nós não estamos seguindo esses princípios. O problema é que existe hoje uma inversão de valores, onde a tendência é cada vez mais destruir os valores judaico-cristãos, que sempre preservaram o casamento e norteavam o casal de como o casamento deveria funcionar, estão destruindo esses valores, e hoje o que prevalece são valores mundanos que não conseguem, que são contra, na verdade, o casamento. São contra, mudam até mesmo o próprio conceito de casamento. Não tem como dar certo, porque o casamento é uma instituição divina e não mundana. Então eu tracei aqui, fiz umas anotações de algumas cosmovisões que devem ser mudadas na sua vida. Cosmovisão, amado, é a forma como você vê determinada coisa, ok? Então, por exemplo, com relação ao pacto, o casamento com relação ao pacto, para o mundo é uma sociedade dissolúvel. Porque uma sociedade, se ela perde o seu objeto, por exemplo, ela pode se dissolver. Se ela perde, dentro de uma expressão jurídica, o affectio societatis, ou seja, a afeição, ela pode se dissolver. Esses mesmos princípios que são utilizados para uma sociedade comercial são os mesmos princípios que têm prevalecido para um casamento. E o casamento não pode ser tratado assim, como uma sociedade comercial. Não, não é assim que a Bíblia trata o casamento. A Bíblia trata, dentro de uma cosmovisão cristã, com relação ao pacto, o casamento como uma aliança indissolúvel e não uma sociedade. Uma aliança indissolúvel. Deus fez o casamento para durar eternamente. É claro que nós temos aqui algumas exceções, mas isso seria matéria para outro vídeo. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre o segundo casamento no canal do YouTube. Mas seria uma outra discussão. A princípio, Deus fez o casamento para não se dissolver, para funcionar eternamente, para o homem e mulher se tornarem uma só carne e ponto final. Deus fez o casamento para isso, ok? Então, olha a diferença da cosmovisão mundana e da cosmovisão cristã. E com relação ao objeto, eu disse que, segundo a cosmovisão mundana, se perde o objeto, dissolve a sociedade, não é assim? E que objeto é esse? Qual é o objeto do casamento dentro de uma cosmovisão mundana? Bom, o objeto do casamento, nessa cosmovisão, é a autorrealização. As pessoas no mundo casam para poder se realizar através do outro. Tem mulher que casa para poder sair de casa, sair da opressão dos pais. Tem mulher que casa para poder ter um melhor padrão de vida. Tem homem que casa para poder dar uma resposta à sociedade. Tem homem que casa simplesmente pela questão do sexo, ou por carência, ok? Ou para ter uma mulher lhe servindo dentro de casa. Ou seja, casam pela motivação errada. Isso aí é um desastre. Por quê? Porque se você casa para ser feliz, você não vai ser feliz e ainda vai fazer a outra pessoa infeliz. Porque se você não consegue ser feliz sozinha, você não consegue fazer o outro feliz. Primeiro você tem que ser feliz. Quando você casa para fazer o outro feliz, não para você ser feliz. Por quê? Porque o outro, essa responsabilidade que você joga para o outro, isso jamais ele vai poder superar suas expectativas. Ok? Porque o problema não está nele, o problema está em você. Se você não é feliz, é porque você tem algum problema, né? E você não pode jogar a responsabilidade do seu problema para o outro. Então, se você é infeliz e quer casar para ser feliz,
você está se iludindo, você está num caminho totalmente equivocado, ok? Então, dentro de uma cosmovisão cristã, você casa não para autorrealização, você casa para constituir uma família. Deus criou, juntou o homem e a mulher, fez do homem e a mulher uma só carne, com o objetivo de constituir uma família. E me diga você, quantas pessoas você conhece que hoje se casam realmente motivadas em constituir uma família, sonhando com a instituição da família? Muito pouco, amados. Tem gente que nem filho quer ter, ok? Tem gente que hoje quer casar, mas ter um relacionamento aberto. Então, o conceito de família hoje está superado dentro de uma cosmovisão mundana. São pouquíssimas pessoas que casam realmente sonhando com a instituição da família. E nós sabemos que, segundo Malaquias 2, versículo 15, Deus constituiu a família, uniu homem e mulher, para preservar uma descendência consagrada a Ele. A família é o núcleo da sociedade, é o núcleo também da igreja, é onde o indivíduo é formado para crescer e dar prosseguimento ao propósito de Deus, geração após geração. A família é um discipulado de gerações. E quando você casa, dentro de uma cosmovisão cristã, essa tem que ser a sua prioridade. Bom, e se essa é a sua prioridade, então nós vamos ter que entender agora, dentro de uma cosmovisão cristã, como que é a seletividade, como que é o critério para escolher o seu cônjuge. Dentro da cosmovisão cristã, esse critério é se o candidato ou a candidata possui temor a Deus. Porque se a pessoa possui temor a Deus, certamente ela vai constituir uma família com você e vai funcionar dentro dos padrões divinos, dos padrões bíblicos, ok? Não vai haver conflito, o julgo desigual deve ser evitado e a Bíblia nos orienta com relação a isso aí. Agora, dentro de uma cosmovisão mundana, o que acontece é que o homem tem casado não buscando se a mulher tem temor a Deus ou não, isso pouco importa, quer saber, desculpa a expressão, se ela é gostosa ou se ela é boa de cama. Esse é o critério. E aí a mulher tem o primeiro filho, engorda ou envelhece, acabou o casamento, acabou a motivação. Aí eles dizem, sabe o quê? Acabou o amor. Que amor? Não casou por amor, então não acabou o amor, na verdade nunca existiu. E no caso das mulheres, muitas delas casam por causa do dinheiro. Se o camarada tem dinheiro, infelizmente é assim, isso é cultural, isso é mundano. Os próprios pais muitas vezes fazem isso com a filha. Filha, casa com alguém que vai te dar uma boa condição. Não casa com qualquer pé rapado, não. É verdade ou é mentira que eu estou falando, irmãos? Então eles orientam as filhas a casarem com quem tem dinheiro. Isso acontece até com os homens. Você vê pais orientando os filhos assim, quando casar, casa com uma mulher do mesmo nível que o seu. Não casa com uma mulher com nível financeiro inferior, não, porque a mulher só vai ficar com você por causa do dinheiro. Infelizmente, essa é a sociedade, ok? Só que quando você tem uma cosmovisão cristã, pouco importa se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, se a mulher é boa de cama ou não, isso aí vocês vão construir juntos. Ok? E você vai amar a pessoa independente do que ela tem ou não. O amor não depende de dinheiro, o amor não depende do sexo. Você ama independente dessas coisas. E é esse amor, quando você ama de verdade, independente do dinheiro, do sexo, é que quando vem as crises, é que você suporta as crises, é que você passa pelos obstáculos, é que você vence as adversidades e mantém o seu casamento firme, firme na rocha. Mas quando você casa pelo dinheiro, por exemplo, na primeira dificuldade financeira, acabou o casamento. Quando você casa pelo sexo, por exemplo, quando a sua esposa, o seu cônjuge, deixa de ser atrativo, acabou o casamento, irmãos. Está vendo como dentro de uma cosmovisão mundana é quase impossível você manter um casamento? Você precisa realmente ter uma cosmovisão cristã, ok? E com relação, por exemplo, aos papéis do casal, dentro de uma cosmovisão mundana, não existe papéis. Existe, na verdade, um conflito de papéis. Vou dizer mais, existe uma competitividade entre o homem e a mulher, e os dois, um jogando suas atribuições para o outro, nenhum dos dois querendo assumir responsabilidades, um cobrando o outro, julgando o outro, gerando um verdadeiro desgaste, brigas, verdadeiro inferno na vida do casal.
principalmente quando vem o primeiro filho. Porque vem o primeiro filho, eles não se planejam, eles não combinam os papéis de cada um e fica um jogo de empurra, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não existem papéis. E exatamente no primeiro ano do nascimento do primeiro filho que acontecem 80% dos divórcios, amados. Por quê? Conflitos de papéis, principalmente quando nasce o primeiro filho. Então, amados, quando você tem uma cosmovisão cristã, isso não acontece. Por quê? Porque na cosmovisão cristã, o papel do marido é de ser sacerdote do lar, é de governar a sua casa, de levar a provisão, é de levar a proteção. E a provisão aí não é só financeira, não. É a provisão espiritual, é a provisão do prazer, é a provisão da educação, é a provisão de tudo. E a mulher é o quê? A mulher é auxiliadora. Nisso consiste a submissão, da mulher aceitar, respeitar e apoiar a missão que Deus deu ao homem, que é governar a sua casa. Presta atenção, o mundo tem mudado os conceitos, tem colocado submissão como se fosse subserviência. Subserviência não é bíblico, nunca foi. Do homem mandar na mulher e a mulher obedecer cegamente ao marido em tudo, ele é o dono dela. Não, isso não acontece, a Bíblia não ensina isso. E é por isso que existe tanto preconceito com essa palavra, submissão, mas na verdade essa palavra é linda. A mulher é auxiliadora na missão do marido. Isso não coloca ela em uma condição de inferioridade, não, muito pelo contrário, porque ela ajuda o marido em questões que ele jamais conseguiria fazer. A mulher foi dotada de habilidades e com uma natureza diferente do homem, com capacidades de ajudá-lo, que certamente se ele fizesse sozinho não sairia tão bem, não sairia perfeito, ele necessita da mulher. Na verdade, o homem e a mulher eles se completam. Então dizer que a mulher é auxiliadora do marido, embora o mundo vai tentar dizer que isso aí está rebaixando a mulher que ama o marido e que entende a missão do marido, ela está pouco preocupada com isso, porque ela tem uma cosmovisão cristã e ela sabe que dessa forma a família vai prosperar, os filhos vão ser beneficiados, o próprio relacionamento vai ser beneficiado, não terão brigas, não terão conflitos, cada um sabe o seu papel. Cada um sabe das suas responsabilidades e ninguém vai jogar a sua responsabilidade para o outro. Né? Então, amados, eu espero que com essas dicas você realmente possa decidir ler a palavra de Deus, não só ler, mas meditar, porque a palavra de Deus é que vai trazer essa cosmovisão para você de uma forma muito mais ampla e profunda do que eu estou passando nesse vídeo de poucos minutos, ok? Conforme você vai lendo a Bíblia e vai substituindo os valores mundanos que você vem aprendendo pela televisão, pelas novelas, pelos relacionamentos mundanos, você vai trocando esses valores por valores divinos que te nortearão a um casamento de sucesso. A palavra de Deus tem poder para fazer isso na sua vida e você deve crer dessa forma, mas para isso você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que pensar não com a mente do mundo, com a mente de Cristo, amado. Quando você realmente conseguir trazer esses princípios bíblicos para dentro de você, da sua mente, da sua consciência, você e o seu cônjuge, é impossível vocês pensarem no divórcio. É impossível, porque vocês só vão prosperar no relacionamento e na família de vocês. Espero que essas dicas tenham abençoado vocês. Qualquer dúvida podem entrar em contato pelo Zap, ou pelo Facebook, ou YouTube. Eu estarei pronto a ajudá-los. Deus abençoe vocês e fiquem na paz.